Olá amigos, vamos então continuar mais um estudo do Livro dos Espíritos e agora nós estamos lá no nosso capítulo 4, né? No subtítulo Privações Voluntárias e Mortificações, tá? Então nós vamos agora, este vídeo número 138, né? Para quem está se guiando aí pelos números de vídeos, quem chegou agora e quer pegar desde o princípio, é só voltar na nossa playlist lá no primeiro vídeo do estudo, tá? Vamos entrar agora na questão número 722. Tem uma questãozinha polêmica aqui, né? E na questão 722, Kardec faz a seguinte pergunta: a abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos é fundada na razão? E a resposta dele é o seguinte: tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir sem prejuízo de sua saúde é permitido, tá? Não tem prejuízo da saúde. Mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil, para dar mais crédito às suas leis. Eles as apresentaram como vindas de Deus. Isso aqui, veja que o Espírito de Verdade está se referindo lá à Bíblia, né? Porque tem partes lá na Bíblia, onde, principalmente lá nos Hebreus, no Velho Testamento, que se dizia que o hebreu não pode se alimentar disso, não pode se alimentar daquilo, porco, peixes que tem lixa. Mas vejam, se nós observarmos bem estas questões de alimentação, existem dois quesitos. Primeiro, a questão de saúde. Não se alimentar com alimentos que pudessem ter toxicidade, né, para as pessoas. É claro que naquela época eles não pensavam nisso, né, que era tóxico, mas por experiência própria, se notava que quando se alimentava daquele alimento tinha esses certos problemas. Então provavelmente alguém percebeu isso. E é claro, como é que você vai fazer o povo deixar de fazer isso se você não disser que foi Deus que mandou? Né? Se você tem um povo lá que é muito bárbaro, o povo é muito, né, teimoso, então você tem que dizer, foi Deus que mandou, aí assim ninguém questiona. Da mesma forma, se diferenciar entre povos, né? Porque se você chega numa tribo lá e você observa aquela tribo de longe, não, peraí, eles estão se alimentando disso, então não é a mesma alimentação que nós, então não é um povo como o nosso. Uma questão de identificação também, tá? Então vamos seguir adiante aqui. Questão 723. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural, tá? E ele responde o seguinte: na vossa constituição física, a carne nutre a carne. Está falando de se alimentar de carne. Então, para a nossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo o exige a sua organização. Então veja que Kardec perguntou referente a alimentar de carne e ele respondeu que o nosso corpo, do jeito que ele está construído, a carne é um complemento. Mas a gente sabe que atualmente, isso é lá em 1860, atualmente existem formas de se elaborar alimentação de você poder dispensar carne, tá? Mas veja, então ele diz que não é mal, faz parte da constituição humana, tá? Questão 724. Outra perguntinha polêmica, né? A abstenção do alimento animal ou outro como expiação é meritória? Ou seja, você escolhe, né? Eu não vou me alimentar de carne, né? Então ele está perguntando, é meritório isso? Ele diz, sim, se priva pelos outros, né? Se você está se privando pelos animais, né? Mas Deus não pode ver uma mortificação quando há nela privação séria e útil. Por isso dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas, tá? Então não adianta você se privar dizendo que está ajudando alguma coisa, né, ou alguma causa, mas lá dentro de si você ter um monte de outros sentimentos contraditórios que nada combinam. Porque tem pessoas, por que eu falo isso? Porque tem pessoas que acham que só pelo fato de não comer carne já são mais evoluídas espiritualmente. Não, isso não acontece. É um conjunto, é um global. A gente sempre conta a mesma história, que o Chico Xavier comia carne e o Hitler era vegetariano, né? Então vejam que isso não denota uma evolução.
É claro que existem outros quesitos atualmente, né? Pensar nos recursos, na água, na preservação das florestas. Aí tem outras coisas que são envolvidas, tá? Vamos seguir adiante, então. Questão 725. O que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Estranho isso, né? Ele responde aqui. Para que semelhante questão? Olha aqui, ele questionou para o Kardec aqui, né? Para que semelhante questão? Perguntai, portanto, ainda uma vez, se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é nocivo lhe é sempre desagradável. Porque, sabei bem, Deus não é sensível senão aos sentimentos que elevam a alma até ele. Então ele fez essa pergunta a Kardec, né? Você tem que pensar o que é útil e o que não é útil. Só isso. Né? No que isso te serve? Para que razão isso te serve? Né? É nocivo ter ou não ter algo? É nocivo renunciar a algo? Sempre pensar dessa forma. Então vejam que o Espírito de Verdade não cria nenhum tipo de mistério na questão de certas coisas. Ele sempre diz, olha, tenha o bom senso. Se você tiver o bom senso, né, então já vai responder muitas coisas, né? Então ele continua aqui na questão 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente, né? Então ele está questionando aqui se os nossos sofrimentos nos elevam, pela maneira que nós aguentamos esses sofrimentos, elevam-nos também aqueles que nós criamos voluntariamente. Criar um sofrimento para se elevar? Estranho isso, né? Para que eu vou criar um sofrimento para me elevar? Mas olha, é a pergunta que ele fez, vamos à resposta. Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles não fazem para o bem de outrem. Crês que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e os certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Por que antes não trabalham para o bem de seus semelhantes? Ou seja, ele está dizendo assim, ó, em vez de ficar criando sofrimento em si mesmo para dizer que está chegando a Deus, por que não vão trabalhar pelo bem das pessoas? Que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários que padecem, não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Então vejam que aqueles exemplos, né, de se colocar silício na perna, que são aqueles espinhos, né, uma espécie de corrente com espinhos, como se fosse um arame farpado, que se praticava isso antigamente. Eu acredito que em alguns lugares ainda se faça isso. Colocar na coxa aquilo espetando e todo dia apertar para você sentir dor, para se autossupliciar, se chicotear, né? Se supliciar com chicote para você pagar, purgar os seus pecados. Veja que isso chega a ser até egoístico, porque você não está depreendendo a sua força para os outros. Você está sendo tão egoísta que você prefere se ferir do que ajudar um outro para se levar a Deus. Então veja que é muito contraditório, né? Questão 727. Se não se devem criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para o trem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam. Ou seja, se você pressente, você está vendo que vai acontecer um sofrimento, você pode se prevenir, né? Sei lá, falta de alimento, qualquer tipo de coisa que vai te causar um perigo, risco, um problema, uma doença. E ele diz, o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, semelhante a uma serpente que vos tortura,
o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século. Olha só que ele ainda fala, rigores que não são mais deste século, que as pessoas ainda estavam presas a pensamentos muito antigos, religiosos, de se autossupliciar. E a sociedade hoje ainda é assim, nós estamos falando aqui, né? 2021, 2022, né? As pessoas ainda acreditam que o sofrimento vai purgar. Você tem que buscar a sua elevação não com o sofrimento, pelo entendimento. Agora, se o sofrimento acontecer, se você não tiver controle sobre ele acontecer, você vai resistir. E se houver formas de você suplantar esse sofrimento, você vai suplantar. E não se agachar e pensar, não, Deus não quer que você sofra. Tá? Então, meus amigos, obrigado por ficarem até aqui nesse estudo. Vamos continuar no próximo capítulo, no estudo seguinte, lá na questão 728, que será o vídeo 139. Até a próxima!